Olá, boa noite a todos. Boa noite, minha convidada. Boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Pessoal, é um prazer estar aqui novamente, estar com vocês nesta noite. E nós vamos estar então juntas, eu, a professora Romilda Guiland, psicóloga e amiga. Vamos estar conversando um pouquinho então sobre a questão da semiótica, de mãos dadas com a psicologia, estar ali dialogando em relação às pessoas, modernidade e a pandemia, ou seja, essa situação que nós estamos vivenciando, esse contexto que nós estamos vivenciando agora, né? Então, as pessoas, elas se queixam de estresse por acúmulo de trabalho, né? Mas e agora, na época da pandemia, que todos estão em casa, né? Muitas pessoas também falam que estão estressados. Mas o que a psicologia explica em relação a isso? Bom, Cleonilda, o que a gente observa? Que se a gente for buscar na literatura, né? Em 1930, Freud, ao estudar o mal-estar da civilização, vejam bem, falei 1930, né? Bem atual para hoje. Ele estava estudando soldados, né? Num momento pós-guerra, e ele observou que alguns soldados voltavam com traumas diferentes de outros. Naquele momento, ele observou, então, que uma situação de estresse pode afetar umas pessoas e não as outras, né? E com isso, ele faz a pergunta, né? Se esse trauma, então, uma guerra, algo forte, né? Agora nós estamos com uma pandemia, pode influenciar as pessoas? Pode, né? Mas por que alguns mais que outros? Então, tem a ver também com a questão interna do psiquismo do sujeito? Ele faz essa pergunta. E depois, mais tarde, nós temos o Hans Sale, também que vai estudar o estresse, né? E ele fala do estudo do estresse como uma causa externa. Claro que nós estamos falando de estresse hoje em dia, todo mundo diz assim, estou estressado por qualquer coisa. E temos que tomar cuidado com essa banalização desse estresse. Porque o estresse é algo sério, né? E que as pessoas, quando sofrem algum abalo, né, como sofrer um acidente, morte de alguém, ou fazer o imposto de renda final do ano, que é uma sobrecarga, né? A gente fica sem energia e nos afeta psiquicamente, né? Porém, quando a gente está, então, num momento que poderíamos estar em casa, claro que tem a questão da pandemia, do cuidado, que também é um estresse. Quem não tem medo de adoecer, de pegar um vírus, né? Ou um ente querido, gera um estresse. Mas nós também temos um momento de reflexão, de ficar em contato com o nosso eu. Só que as pessoas começam a criar uma rotina no seu dia a dia e como se fosse num piloto automático, sem parar para pensar, né? E quando a gente não pensa sobre as nossas questões, a gente também não reflete sobre os nossos sentimentos, tanto os bons como os nem tanto, né? Ficar triste, por que estou triste? Se eu gosto dessas coisas que eu estou fazendo, eu não gosto, não é uma reflexão, é só um automatismo. Então, ficar em casa remete a quê? A tomar contato com o seu eu. E esse contato com o seu eu vai ser um contato que as pessoas, quem não tinha esse tempo para si, para pensar nas suas coisas, refletir o quanto que estava fazendo realmente era o que queria fazer, se era um desejo, se estava satisfeito, se aquilo lhe trazia prazer, só ocupava o seu tempo, ela pode ficar em casa e aí apresentar todo aquele sentimento que numa rotina de correria no dia todo, ela poderia esconder. E aí algumas pessoas podem adoecer sim por estresse, e nesse momento nós temos o fator externo, que seria a pandemia, mas também temos o fator interno, ou seja, como essa pessoa se construiu psiquicamente, como ela se construir o seu psiquismo, seus mecanismos de defesa, se eles estão amadurecidos, se eles estão fortes ou se eles estão fragilizados, né? Se estando fragilizados, agora eles vão aparecer de uma forma mais
intensa, né? Então, faz com que as pessoas também busquem mais ajuda. Uhum. Então, assim, dentro da semiótica, por exemplo, nós temos, então, a fenomenologia de Peirce. Isso. Então, para que a gente possa entender essa questão do estresse, primeiro a gente tem que falar um pouquinho da fenomenologia. Porque os fenômenos, o que são fenômenos? É tudo aquilo que se apresenta à nossa mente, tá? Seja real ou irreal, tá? Concreto ou abstrato. Então, tudo que se apresenta à mente humana, tá? Isso pode ser algo interno a nós ou externo. Então, pode ser um fenômeno, todo tipo de fenômeno, ele é passível de análise, passível de interpretação, de estudo e de relação, né? De o que seria o que o Freud chamaria talvez da construção de objetos, né? Desde que a criança nasce, ela faz uma construção de um objeto, ela tem uma ideia de mãe, tanto que a gente pega duas crianças, por exemplo, gêmeos idênticos, pede para um descrever a sua mãe, ele vai descrever de repente uma mãe boa, o outro gêmeo idêntico pode descrever uma mãe má, porque a sua construção de objeto chamado mãe. Isso. Então, dando continuidade ao fluxo, né, do nosso diálogo, então Peirce ele coloca para nós que fenômeno é tudo aquilo que está aberto, que nós estamos em contato todos os dias, né, dentro da nossa vida cotidiana, nós estamos nos deparando constantemente com esses tipos de fenômenos, que querendo ou não, vai ser sinônimo a signo. Por quê? O fenômeno é algo que se apresenta à nossa mente, pode ser interno ou externo. Por exemplo, se nós ouvirmos uma batida na porta, isso é um fenômeno. Isso é externo. Se nós ouvirmos o barulho, a buzina de um carro, isso é um fenômeno. Então, tudo o que nós observarmos lá fora, tá? Todas as manifestações, desde o nascer do sol ao pôr do sol, um grito, uma pessoa te chamando, ou imagens que você está vendo, enfim, tudo que é concreto, real, que de alguma forma nós assimilamos este fenômeno, é passível de nossa investigação, de nossa observação e análise. Internamente, então, nós temos os fenômenos internos. Nós temos quando você não está bem, você sente uma dor de estômago ou uma dor de cabeça. Isso é um fenômeno interno. Se você sente uma angústia, uma aflição, um sonho que você tem, uma recordação, uma lembrança, isso são fenômenos internos. Mas para que a gente entenda essa questão da fenomenologia de Peirce, ele diz que tudo é passível, todos esses fenômenos eles são passíveis de interpretação. E que nós, para entender o que acontece com o ser humano, com essa relação do ser humano com esses fenômenos, porque, por exemplo, o estresse é um fenômeno. E no início ele causa um alerta. Algumas pessoas suam, outras querem fugir, outras congelam, ficam paradas, outras têm dor de estômago, né? Porque ele é um sinal de alerta de um perigo. Esse perigo pode ser interno, por exemplo... Então, existem outros fenômenos que antecedem, que nos levam à concretização de que aquela pessoa realmente está com um diagnóstico de estresse, por exemplo. Sim. Então, existem vários signos que vão desencadear, então, a levar ao diagnóstico de que realmente aquela pessoa, dependendo do nível, de repente, né? Porque existem vários níveis de estresse. Exatamente. Né? Então, e o que Peirce diz, que para que a gente possa investigar isso, perceber esses signos, né? Ele diz que a gente tem que ter, então, esse poder de observação, de observar atentamente os fenômenos, os signos,
E a partir daí você então se apropriar então de distinguir as especificidades, distinguir as características, as peculiaridades de cada fenômeno, de cada signo, para que num outro momento você faça então uma sistematização de tudo isso, né? Então, para ele, nós temos então o primeiro, o segundo e o terceiro, que é primeira idade, segunda idade, terceira idade, né? Então, seriam as fases do desenvolvimento, querendo ou não, psíquicas, né? E no caso de Percy, seria, na verdade, as categorias que vai nos dar sustentação para entender qualquer tipo de signo. Que os seres humanos, nós criamos signos por quê e para quê? Né? Para que realmente a nossa manifestação, nós somos signos e estamos em constante com tudo que acontece. Nós estamos nos esbarrando nesses fenômenos, nesses signos. E essa, tu disse assim, a primeira, a segunda e a terceira, né? Isso, primeira idade, segunda idade, terceira idade. Daria para falar dessa tua primeira idade, segunda idade, terceira idade? Deixa eu ver se eu compreendi. De acordo com o desenvolvimento psíquico de Freud, que vai falando da maturidade, da fase oral, anal, fálica, complexo de Édipo, e a pessoa vai criando a sua construção psíquica até a fase adulta? Mais ou menos seria isso? Que na verdade você na verdade está comparando com as fases de desenvolvimento, que na verdade é algo, por exemplo, a criança, né, na fase de desenvolvimento que você acabou de citar, Freud, a criança ela passa da oralidade, a criança ela nasce, ela começa ali com os grunhidos, né, balbuciando a linguagem, algumas, né, algumas consoantes, algumas vogais, ela inicia pelas vogais, né, a vocalização, e daí ela tem então ela está no plano da oralidade. Não. Porque primeiro ela... Freud, para Freud, não, para Freud a oralidade é um mamar, é o início da vida, é a primeira fase. Quando ela começa a falar, mas ela já está entrando na fase anal, né? Então, não é muito com a fala. Sim. Esse cuidado que tem que ter. E daí o Freud vai falando da oralidade como a questão de introjeção, né? Da agressividade também, quando a criança começa a ter os dentinhos, né? E daí começa a sentir aquela dor, como ela vai lidando com isso. Que mais tarde ele vai associar, nem não é tanto ele, mas a filha dele, né, Ana Freud, vai associar com os mecanismos de defesa, e que ela vai fazer toda essa construção e vai associar essa fase da oralidade mais a questão da melancolia, da depressão, que o sujeito pode desenvolver nesta fase, né? Porque, na verdade, o exemplo que eu ia colocar é que, assim, para a primeira idade, seria o momento de apropriação da oralidade. Sim. Na fase ideográfica... Isso, entendi. Então, na fase pictográfica, porque depois da fala, para anteceder a escrita, ela passa pelo desenho. Entendi. Então, da oralidade, o domínio da oralidade é o plano da primeira idade, porque a competência, ou seja, a matriz verbal, ela está para a primeira idade, assim como a matriz visual para a segundidade e a matriz verbal para a terceira idade. Então, assim, no plano, então, da oralidade, da construção da linguagem oral na criança, depois ela passa pela ideográfica, pictográfica e ideográfica, seria uma secundidade. E quando ela adquire, então, a fase fonográfica, ela está a nível de terceira idade. Mas, assim, as categorias, elas são aplicáveis em qualquer fenômeno. Isso são exemplos que eu estou dando. Desenvolvimento, mas pode pegar um fenômeno e analisar só no fenômeno como é que acontece. Isso, por exemplo, a primeira idade, ela é pura qualidade, são signos de primeira idade. É pura qualidade, é aquele primeiro contato. Nós tivemos esse momento aqui, porque o nosso primeiro contato com o pessoal que está nos assistindo, nós tivemos um momento de primeira idade. Quando nós estamos nos situando aqui no factual, no reativo, na ação concreta,
no tema que nós estamos, no objeto que nós estamos então discutindo, nós já estamos no plano da secundidade. Entendi. Então, quando nós, a partir do momento em que há uma definição, há um plano de reação, de algo concreto, factual, existencial, nós estamos no plano da secundidade. E a terceira idade, que é, na verdade, a síntese, a união de um primeiro e de um segundo. Vou ser mais clara. Tá. Por Eu ia exemplo, fazer uma pergunta. Isso, por exemplo, vamos exemplificar o que é essa primeira idade, segundidade, terceira idade, né, amiga? Então, veja, se eu tenho o azul, uma cor, Tá. eu tenho azul. O simples fato de você estar em contato com uma cor, tá? Essa cor somente, o que ela te representa? Se eu falar para você, pensa numa cor azul, o que essa cor te representa? Vai me fazer lembrar do céu. Lembrar do céu. Ótimo, te faz lembrar do céu. A cor em si é primeira idade. A partir do momento em que essa cor está vinculada a um objeto, eu estou então na secundidade. E quando você consegue então associar a cor azul do céu, que você faz, mas quando eu olho, né, para o céu, a cor azul do céu me traz paz, me traz harmonia, plenitude. Então, na verdade, isso é terceiridade, as relações que você faz com um primeiro e um segundo. Isso é nível de interpretante, né? Então, essa na verdade, uma analogia para que eu possa, então, exemplificar o que é uma primeira idade, o que é uma secundidade, terceira idade. Nós estamos falando, então, do estresse agora em tempo de pandemia. Né? Isso. Se nós formos falar na linguagem freudiana, né, algumas pessoas podem sentir o impacto da pandemia e desenvolver um estresse, né? E ele vai associar isso muitas vezes com a questão de uma fragilidade psíquica do sujeito, né? Onde então, se nós pegar via Freud, né? Por exemplo, quando um bebê nasce, ele chora, porque é o primeiro contato da pele com o oxigênio, então ele vai provavelmente sentindo dor pela ardência. Quando a gente cai de bicicleta, se rala, vai se lavar, arde, porque dói. Então, a pele é a nossa camada protetiva. À medida que a gente vai desenvolvendo e crescendo, quanto mais estímulos nós temos, mais dificuldades nós passamos, mais nós vamos nos tornando fortes psiquicamente e a nossa proteção também. Algumas pessoas, por alguma razão, fogem dos conflitos, se ocupam para não pensar, porque a construção de se tornar forte é se conhecer, né? Se conhecer não no sentido de julgar, eu tô certo, eu tô errado, porque não é essa questão, é me conhecer, o que eu quero, o que eu gosto, quem eu sou, o que eu pretendo, quais são minhas qualidades, quais são meus pontos que eu tenho fragilidade, que eu devo evitar, né? Então, se conhecer nesse sentido. Quando a gente não se conhece, a gente fica frágil, né? Então, se nós falarmos do estresse para Freud, seria uma fragilidade psíquica que poderia algumas pessoas desenvolver mais estresse do que outras, né? Independente do impacto lá fora. A forma como se administra isso, Isso, né? internamente. Pegando, então, na Fenomenologia. Como é que se daria isso? Na verdade, Como é que se daria isso, então? Porque se para Freud o estresse, ele ocorre, então, por essa falta de camada de proteção, ou seja, a pele psíquica que deveria proteger não foi desenvolvida, né? Como é que seria isso lá, então? Veja bem, primeiro, para que a gente possa fazer essa análise que você colocou, é interessante que a gente defina o que é signo, tá? Então, eu falei de fenomenologia, né? A fenomenologia de Peirce, ela está fundamentada em ciências normativas, ele também se apropria da ética, estética, lógica, metafísica, né? Então, assim, o que é signo? Signo é algo
que representa outro algo, tá? Então, signo, eu tenho, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho esta imagem, né? Eu tenho essa imagem. O que que essa imagem, ela representa para você? O que que te lembra? Porque é até mais fácil fazer com exemplos, porque fica mais plausível a explicação, né? Mais acessível. Bom, se eu olhar essa imagem, eu vou lembrar de uma pintura de um artista plástico. Mas essa pintura, ela é sobre o quê? Ela se refere sobre o quê? Sobre um casal que provavelmente está passeando. No caso, são pessoas. São pessoas. E se eu disser para você que não são pessoas? São só um desenho de uma pintura de um artista. Muito bem, é isso mesmo. Não são pessoas. Sim. Né? Na verdade, isso é uma representação de ambas as pessoas, de duas pessoas. Nós sabemos que, né, são seres humanos que estão sendo representados aqui. Então, veja, signo faz isso. O signo ele é capaz de tornar presente um ausente. Tá? Então, o que tem que ficar claro para nós? Que dentro do campo da linguística, é lógico que nós vamos ter então o signo linguístico e temos o signo semiótico. Então, no campo da linguística, o signo ele é formado de significante e significado. Então, na verdade, o que está sendo representado aqui são pessoas. Então, no caso, um homem, né? Pelas características, um homem e uma mulher. Então, se eu estou me referindo a signo linguístico, eu tenho significante e significado. O que é o significante? Significante é a palavra que eu vou pronunciar, por exemplo, homem, mulher, pessoas. Então, o registro acústico ou registro gráfico, então, eu tenho o significante. A partir do momento em que eu pronuncio a palavra homem, o conceito que eu e você temos de homem, eu estou então no campo do significado. Agora, esse significado, ele vai ter uma diferença para mim, para você. Porque se eu disser para você, o que você, quando eu falo a palavra pessoas, o que te lembra? Seres humanos. Se eu disser para você mulher, qual que é o significado que vem à tua mente? Gênero feminino. Né? Então, de repente, diferente daquilo que eu pensei. O que eu pensei? Pessoas vivendo um momento inusitado agora. Pessoas que estão tendo que se reinventar, pessoas que estão vivenciando algumas características nunca antes vivenciadas. Que é a volta para o subjetivismo. O que eu pensei? Tudo isso eu pensei quando eu escolhi essa imagem. São pessoas que estão tendo que se reinventar como seres humanos, tendo algumas relações com uma experiência imersiva, que muitas vezes não tinha, né? Porque agora, se você quer passear, viajar, você tem que viajar pelo museu através dos meios imersivos. Se você quer, na verdade, outras experiências, através do meio imersivo. É o momento que o ser humano ele está realmente se voltando para si. As pessoas, que momento é esse? Que contexto é esse que essas pessoas estão vivenciando? Olha, eu fui lá no lado do significado, que isso... Qual é a dimensão do significado quando eu escolhi essa imagem, né? Então, pessoas que estão tendo que trabalhar home office,
aqui em casa, né? Tendo que, ou então fazer um novo replanejamento, tanto do trabalho quanto do financeiro, enfim, de uma série de conjecturas que eu percebi neste momento, né? E quando eu escolhi a imagem. Mas nós estamos, então, falando do que é signo, mas e o signo semiótico? O signo semiótico, tá? Ele, na verdade, por isso que eu escolhi uma imagem, né? Porque o signo semiótico, ele é, na verdade, a semiótica, ela envolve tanto linguagem verbal quanto não verbal, enquanto que a linguística se preocupa só com a oralidade e escrita. E a semiótica, então, ela é composto, o signo semiótico é composto de signo, do objeto e do interpretante. Então, aqui, nós temos, na verdade, várias cores, nós temos vários traços, linhas, nuances, nós temos vários, porque cada cor é signo. A cor amarela é um signo, os traços, tudo são signos. Mas esses signos, eles estão, na verdade, em torno de um objeto imediato, que é, no caso, a mulher, o homem, a pessoa, né? Então, nós temos objeto, agora aquilo que eu acabei de dizer, né? Que para mim são pessoas e todo esse contexto que as pessoas estão vivenciando hoje, na verdade, estou no plano do interpretante. Só que eu já passei, porque o objeto imediato, ele está dentro do signo. E o interpretante imediato está dentro do interpretante. Agora, a partir do momento em que você tem várias interpretações, estamos no plano, então, do interpretante dinâmico, né? Então, o signo semiótico é composto de signo, de objeto e de interpretante. Então, vai depender do nível de interpretação para que a gente possa compreender a teoria, né? A teoria semiótica, ela abarca muitas tríades. Existem várias tricotomias aplicáveis para o entendimento, a compreensão, a classificação de todo e qualquer tipo de signo que ele deve ser analisado. Mas eu não sei se eu ainda respondi a sua pergunta, né, minha amiga? Mas eu vou chegar lá, tá? Eu só queria que você falasse um pouquinho, então. Eu vou chegar, só que antes, para responder essa tua colocação, eu queria que você falasse, então, dessa questão aí, quando essa camada enfraquece, qual que é o enfrentamento, o que se deve fazer, então, em relação ao estresse, como evitar, o que fazer para minimizar essa situação? No primeiro momento, né, quando a gente vai trabalhar psiquismo humano, a gente vai poder pensar como essa pessoa se construiu, como ela lidou com as suas dores, né? Se essa pessoa, digamos que fosse a mulher da tua imagem, sim, né? daqui. A mulher da imagem, sim, pudesse estar sofrendo, né? O que ela faria, como ela lidaria com esse sofrimento? Quando ela começa a dar um sentido para esse sofrimento, ela faz o luto, né? Porque toda dor, ela precisa de um tempo de luto. O que é o luto? É pensar sobre o que aconteceu, qual foi a minha participação no que aconteceu, como eu posso repensar essa situação para sair dela mais fortalecida. Então, seria olhar para as suas feridas, como diz assim, o cachorro não lambe as suas feridas, né? sim. No lamber, ele está tentando cicatrizar a ferida. O ser humano, quando deixa de fazer o luto, ou seja, lamber as suas feridas, ele passa por cima.
Então fica como uma casca, né? Mas que por baixo está purgando, purgando. E quando você tira a casca e começa a lamber, a olhar para a ferida, trabalhar essa ferida e de repente dar um significado para ela, que não que dizemos assim, você vai toda corte, toda machucado na pele, vai deixar uma cicatriz. Mas uma cicatriz você olha e você lembra o que aconteceu, mas você não chora, você não sente dor. Por quê? Porque cicatrizou. E quando a gente foge de fazer o luto, pensar sobre o que nos aconteceu e dar um sentido para aquela dor, a gente só criou a casca. É como botar um band-aid e por baixo estar purgando, cheio de pus. Então, para fortalecer essa camada de proteção que a gente tem, é importante novamente dar um tempo para se olhar. Por que eu agi desta forma? Por que eu não agi daquela? O que me impede? Qual a minha dificuldade? Ou seja, dá um tempo para se conhecer, sem medo de que, se eu olhar para a minha dor, eu possa enlouquecer, sem medo de que eu olhar para a minha dor, eu possa morrer. O que as pessoas tentam fazer é buscar muitas vezes para dar resposta para suas dores, umas questões prontas, né? Como se o outro pudesse saber mais de si, dessa pessoa, do que ele mesmo, né? Então querem respostas prontas e buscam lugares que podem obter essa resposta pronta. Nessa correria também do fast food, comida rápida, tudo rápido, a informação na internet, como se a vida da gente também pudesse ser resumida a uma questão rápida, e às vezes não é. Ela exige um tempo para poder fazer luto, um tempo para maturar, um tempo para crescer, um tempo para evoluir. E essas fases não podem ser passadas, como você falou lá das tuas, né? Na psicanálise também a gente tem fases e elas precisam ser passadas de uma forma a serem superadas para uma seguinte. Não que a gente vai ficar preso numa fase e não vá para as seguintes. Não, a gente vai para as seguintes, mas se a gente fica com questões não resolvidas, elas nos acompanham e vão fragilizando esse andar para frente, né? Então a parada seria ou busca ajuda de que alguém que possa trabalhar, conversar, uma psicoterapia, ou faz o seu diário, se repensa, se conhece, se dá esse tempo, né? Para que quando a gente fique sozinho, a gente não fique com alguém desconhecido que é a gente mesmo e entra em pânico porque a gente não sabe o que fazer com a gente dentro de uma casa, né? Agora a minha vida perdeu sentido, eu não sei o que fazer. Sim, mas perdeu sentido por quê? Porque você está com você? Ou você não gosta da sua companhia? Você não gosta de olhar para você? Por quê? Se você não gosta da sua companhia, como você quer fazer que as outras pessoas gostem? Né? Então fica bem complicado. Sim, isso me remeteu às doutrinas que... Existem 3 doutrinas que Peirce, ele defende dentro de toda a sua construção filosófica e científica da linguagem, que é a semiótica. Ele fala sobre essas 3 doutrinas que são importantíssimas e que envolve a questão da construção do conhecimento, desse desenvolvimento humano, né? E ele traz, então, essas 3 doutrinas, que é o agapismo, que na verdade é a doutrina da generosidade, do amor, né? É a questão de você compreender que o conhecimento ele tem que nos levar a atingir, digamos assim, um objetivo comum, né? Que a gente precisa se unir ao outro para que a gente possa ajudar, contribuir a solucionar os problemas, né? Que tem realmente um foco, né? Um objetivo a atingir. E a outra doutrina que ele diz é o falibilismo, que é a humildade intelectual, que na verdade assim, não adianta você deter um arcabouço de conhecimento achando que aquilo é a coisa infalível que vai dar resposta para tudo,
que vai resolver tudo. Uhum. Porque tudo é passível de análise, tudo é relativo. Exatamente. Então não existe nada, algo pronto e acabado. Não existe, sabe, tem certas pessoas que realmente se apropriam do conhecimento e agem com uma prepotência, achando que elas são, né, as donas da verdade ou coisa assim. Então, essa é uma doutrina que, na verdade, se a gente for perceber, somando essas três, por se ele tem, na verdade, uma preocupação com o humano, né? Que existe um crescimento exponencial no desenvolvimento humano, mas onde que está esse crescimento? Primeiramente passa pela mente humana, né? Onde que está crescendo? O que dá origem às coisas concretas? As coisas concretas, elas se originam a partir do quê? A partir das ideias, a partir do conhecimento, a partir do autoconhecimento, você perceber as suas potencialidades, porque aquilo que você internaliza, que você adquire como informação e gera conhecimento, você vai transpondo isso ao seu redor, compartilhando isso ao seu redor. A outra doutrina que ele diz, são três, né? Que na verdade é o tiquismo, que eu acho bem interessante que todas as nossas experiências, as nossas vivências que nós temos, elas estão abertas ao acaso, ao inevitável, né? Então, é aquilo que se somando, né? Todas essas doutrinas, o que realmente trazendo para o nosso contexto que nós estamos vivendo hoje? O que acontece? Nós temos que ter a flexibilidade, tem que ter um pouquinho de tiquismo, né? Um pouquinho de falibilismo e agapismo. Por quê? Porque nós precisamos lidar, olha o tiquismo, nós temos que lidar, né, com essa situação que a gente nunca vivenciou. É uma adaptação, é ter a flexibilidade de compreender o que está acontecendo com cada um de nós, né? Buscar incessantemente o conhecimento, porque agora é um momento que é lei. Não sei de que maneira as pessoas estão se reinventando, mas o que é urgente é as pessoas buscarem conhecimento para lidar com toda essa situação que é nova, né? E sem realmente deixar a humildade de lado. O que eu não sei, vou buscar. O que eu sei, vou compartilhar. Né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando, nós estamos aqui num diálogo. Diferentes. Não é isso? Veja bem, o agapismo na verdade, a generosidade é você pensar no outro, é através do conhecimento, mas para que me serve conhecimento? Para ajudar o outro a ser um ser humano melhor. Então veja, se tiver o que Percy diz, se tiver uma falha numa dessas doutrinas faltar para cada um de nós seremos seres prepotentes, egoístas, né? Então, realmente, a gente precisa desse equilíbrio, né? Dessas três doutrinas que ele diz, que ele diz, olha, na verdade, eu acredito muito que ainda bem que nós somos seres necessariamente incompletos. Por quê? Porque nessas lacunas, né, que a gente tem que buscar realmente melhorar a cada momento. A gente tem que realmente passar por essas dificuldades, por problemas que estão afetando a muitas pessoas, né, são números exorbitantes de pessoas que estão tendo que se compreender, né, lidar com esse estresse, com essa angústia, com essa aflição que eles estão, né, essa tensão, né, que todos estão vivenciando.
e que a ordem agora é buscar conhecimento, é você se autoconhecer, é você tentar realmente procurar ajuda para enfrentar, porque depende muito de como a gente vai estar administrando isso no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, a todo momento, né? E pensando em pandemia, né, nós vamos pensar no estresse, ele baixa a imunidade do corpo, né? Quanto mais baixa a imunidade, se a gente está nesse momento, mais fácil um vírus pode nos afetar. Então, ter uma saúde mental e manter essa saúde mental também é fundamental. E é isso que as pessoas têm que entender. Só que a gente vai manter essa saúde mental com equilíbrio, né? E equilíbrio na forma como a gente se conduz. Como eu vejo muitas vezes as pessoas comentando, né? Que estou engordando, que passo o dia comendo. Que não deixa de ser uma forma de canalizar a energia e a ansiedade, muitas vezes, para a comida, né? E que isso também pode não ser saudável. Então, nós estamos no momento de ter que pensar que mesmo que a pandemia, a quarentena seja flexibilizada ou daqui a pouco não tenha, o vírus ele vai estar presente no nosso dia a dia e pela previsão da Organização Mundial de Saúde, nós não temos ainda uma vacina, não temos remédio, enquanto isso não existe, muitas pessoas vão morrer independente da flexibilização da quarentena ou não. Então, às vezes, como você falava antes, Cleonilda, eu fiquei pensando na questão do signo, do significado, do significante, né? Eu vejo que às vezes as pessoas pegam uma frase e elas dão um significado, mas ele pode também ser, muitas vezes, falso. Por exemplo, se eu entender que, por exemplo, amanhã não tem mais quarentena, né? Então eu posso sair, voltar à minha vida normal, esquecendo que nós não temos dos riscos, que nós não temos vacina, que nós não temos remédio, o vírus está solto, e me descuidar, eu estou colocando a minha saúde em perigo, né? Então, se a gente não tem uma maturidade mental, psíquica, né? Nós podemos dar um significado errado, muitas vezes, como tu falou, né? Para uma situação e aí nos colocar em perigo. Tô errada? Não, não, de maneira nenhuma. Porque, na verdade, qual que é o objetivo, qual que é a função realmente da semiótica? Ela é ajudar a você ler, interpretar, assimilar a mensagem de uma forma muito mais significativa, coerente, né? Então, o que acontece em relação ao signo, né? Entender o signo. Eu vou responder agora aquela pergunta que você fez. Em relação ao signo, por exemplo, o signo do choro, né? Eu estou fazendo não sou psicóloga, né? Mas tenho essa vivência docente, tive psicologia em vários cursos, várias especializações. Mas assim, como exemplo, estou fazendo a psicanálise. Primeiro, eu tenho que perceber que aquela pessoa que eu vou analisar, que eu vou fazer o diagnóstico, enfim, eu tenho que perceber que ela é carregada de signos. E o quanto é importante eu realmente deter esse conhecimento, essa visão semiótica, para que eu possa ler os mais diversos signos que ela vai me apresentar. Então, até o momento em que ela chegar para mim, a expressividade do rosto, dos gestos, do corpo, as vestimentas, a oralidade, a comunicação dela através da oralidade. Então, tudo isso são signos que vai me ajudar a identificar ou vai colaborar para o diagnóstico. Então, por exemplo, vamos tomar como exemplo o signo choro, tá? Então, chega a tua paciente, choro. Tá, é um signo. Ele vai ter um objeto imediato porque está dentro do próprio signo.
Só que o objeto dinâmico, você vai ter que analisar. Bom, esse choro, ele é um choro que está relacionado a um luto, porque perdeu um ente querido, ou está relacionado ao estresse, um nível de estresse, ou está relacionado a uma dor física, fisiológica. Então, veja, são só alguns exemplos, né? Então, esses objetos eu ainda não sei. Por isso que eles são chamados de objetos dinâmicos, porque eu não sei qual que o signo choro está vinculado a qual objeto dinâmico. A partir do momento que você, psicóloga, deter, então, das faculdades de observação, de sistematização, de diagnóstico, de saber diferenciar, você vai analisar. A tua ação prática te leva ao interpretante, que daí você vai realmente, não, olha, eu observei, eu fiz as distinções das características, então eu sei que esse choro está vinculado a um processo de estresse. A partir do momento em que você vai agir, né, através da psicanálise desse indivíduo, você vai ali, tem todo um planejamento, tem todo um percurso a ser percorrido ali, e você chegar na solução do enfrentamento, então você chegou no interpretante final, entende? Então, o quanto essa visão sígnica é importante, tanto no diagnóstico, quanto você perceber realmente com êxito a busca da solução para aquele teu problema, seja ele qual for. Então, a semiótica, o que ela proporciona? Desde uma análise micro, eu posso analisar o choro, como eu te falei, que foi só um exemplo, desde de um fenômeno maior. Então, eu posso analisar tanto uma situação micro quanto macro. Entendi. Então, e essa questão do que é signo num dado momento, ele pode ser objeto no outro. E vai realmente variar a questão dos interpretantes que somente o humano é capaz de produzir, né? Entre esses interpretantes também podemos pensar, então, por exemplo, na questão do desejo das pessoas, né? Porque quando mais uma pessoa tem desejos, mais ela vai buscar para atendê-los, mais motivada vai se mostrar, né? Mas, dependendo da maturidade dessas pessoas, a frustração do desejo pode se tornar algo bem difícil de ultrapassar e lidar, e pode também dar um choro. E às vezes a gente pensa, ela perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, está chorando por isso, e não deixa de ser a frustração do desejo, né? Que não tem muito a ver com a questão externa, mas mais interna. Como ela lida com um desejo não realizado, como ela supera essa dificuldade, né? Então, seria na maturidade psíquica, né? E pensando nessa maturidade psíquica, como é que a gente poderia observar quanto uma pessoa está desenvolvida psiquicamente, né? Talvez olhando pela questão como ela lida com as suas dificuldades. Quanto mais ela se queixa, quanto mais ela projeta em terceiros a sua dificuldade, mais imatura se mostra, porque ela não consegue olhar para o seu eu, né? E não olhar para o seu eu não significa que ela seja egoísta, como se diz no sentido popular muitas vezes, mas pode ser falta de ego mesmo, do desenvolvimento do eu, né? Então, uma pessoa que tem dificuldade de olhar para si, para Freud, eu e ego, eles são praticamente sinônimos, né? Ela vai ter dificuldade de se organizar na sua vida, ela vai ter dificuldade de se cuidar, ela vai ter dificuldade de priorizar suas coisas, né? É como ir para um vestibular e passar cola para todo mundo passar, e quando tem uma vaga só e ela poderia ser dela, né? Então, essa falta de cuidado com o seu eu também é uma falta de construção de ego, né?
Então, quando a gente fala da construção dele, dizer que alguém é egoísta nem sempre é ruim, porque se alguém sabe se cuidar, ele vai ser egoísta, ele vai botar limites, né? Agora, quando o egoísmo se torna uma questão extremada, tanto para mais exagerada, que a pessoa só pensa nela em detrimento dos outros, é doentio. Quando ela falta essa construção de ego, de egoísmo, também é doentio, porque ela se coloca em perigo e coloca os outros sempre na frente. Até eu lembro de uma pergunta que eu fazia na recrutamento e seleção, muitas vezes, para ver como as pessoas estavam nessa construção. Algumas vezes eu perguntava se tivesse uma pessoa dizendo, por favor, me dê um emprego, né? Eu preciso, estou passando fome. Quem sairia? Quem daria a vaga? Quem levantaria, obviamente, já estava fora do processo seletivo, porque eu não posso colocar dentro de uma empresa alguém que no estágio de experiência poderia sair porque está pensando que vai favorecer outra pessoa, ou seja, toda a empresa investiu na documentação, na contratação, na seleção, tudo isso foi um custo. No treinamento é um custo e a pessoa de repente sai para dar a oportunidade para outra. Não posso ter uma pessoa que não tem ideia do compromisso, do comprometimento que está assumindo. Então, isso já mostrava e já ficava fora do processo seletivo. Então, algumas coisas assim, algumas características, claro que é um processo seletivo, ele fala, é uma questão muito rápida, ele não vai falar tudo do sujeito, eu nem tenho tempo para saber isso, e mesmo que a gente faça anos de análise de alguém, a gente não vai saber tudo de alguém, né? Com certeza. Nem o próprio sujeito, Com mas certeza. aquele recorte que a gente precisa saber, né? Então, eu penso assim, que essas questões que tu vinha colocando, né? Eu penso que na psicanálise a gente trabalha mais com a questão desta construção psíquica muito mais do que a questão do exterior, né? Porque tudo, tanto que para nós, não importa se a pessoa falou que na casa dela tem uma geladeira azul e a mãe dela diz que é vermelha. Se é vermelho, se é azul, não há para nós a importância de quem está falando a verdade, mas a forma como aquela pessoa que está, o paciente, né, ele interpreta essa realidade. Então, seria mais no simbólico, mais no que, como essa pessoa se construiu mesmo, mais na questão sentimental, no simbólico. E para Freud, quem fala do simbólico, do sentimental, é o inconsciente. Ele vai falar através do sentimento, ele vai falar através do choro, através da dor, através da alegria, através do xiste. Né? Então, por aí que nós podemos conhecer o quanto essa pessoa está se construindo e como se está se construindo, inclusive ajudar ela a se conhecer também. De repente vai ficar para um outro momento conversarmos sobre a semiótica das paixões, dos sentimentos, que é um outro nível de interpretantes. Exato. Mas foi muito bom estarmos juntas, né? Não sei se você quer fazer mais alguma consideração, mas tem muita coisa para conversar, tem muita coisa para discutir, para interagir, não se delimita, não se finda, né? Eu acho que só, na verdade, o que acontece é aguçar ainda mais o desejo pela busca, né, da significação, do conhecimento, desse compartilhar, que é muito rico, que é muito importante para todos nós. Um outro momento, quem sabe estaremos juntas de novo, né? Com certeza. E agradecemos a todos que estiveram conosco, né? Desejamos aí um excelente final de semana, né? E tudo de bom para vocês. Uma outra oportunidade, estaremos juntos. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Até mais.